Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Fonseca e você está no quadro Karatecando. Yeah! Hoje a gente vai ter algumas dicas aí de movimentação para aproximar do adversário sem tanta percepção dele, né, no caso. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre movimentações laterais, movimentações de cercar e de aproximar, ok? E aí, para isso, eu trouxe mais uma vez a Sensei Mara. Então, a gente vai trabalhar com movimentação, como eu falei. Se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça, tá? Se inscreva. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas, deixe seu comentário aí, ok? É muito importante a gente entender algumas distâncias de luta, tá? Então, nós temos a distância curta, média e longa, tá? A curta é quando eu tô aqui, ó, por dentro, já pé com pé, mão com mão, isso aqui é curto. É mais fácil, por exemplo, a gente usar o Uramoashi, que é o chute que vem por trás aqui. Então, a gente faz o ajuste e aí ergue o joelho e chuta. Então, é uma distância mais curta, tá? Aí é mais fácil fazer isso, por dentro aqui. Uma distância média é uma distância que a gente consegue lutar aqui, ó, mas a mão muito perto uma da outra. E aí, eu costumo falar com os meus alunos, meus atletas, que quando a mão tá próxima da mão, eu tenho distância de batida em um tempo só, por exemplo. Então, eu tô com a mão aqui perto, eu consigo bater lá na Mara com uma aproximação única aqui, ó. Ou embaixo. Tá? Então, isso aqui é uma distância média. E aí, nós temos a distância longa, que daí é uma distância bem mais difícil. Eu não consigo chegar lá, por exemplo, com uma batida só. Não chega. Aproxima, mas não chega. E se ela fizer isso aqui com a perna para trás, aí que não consigo chegar mesmo. Então, aqui a gente fala que é uma distância de 2 tempos, por exemplo. Então, eu faço um tempo de ajuste, bato e volto. Faço um tempo de ajuste, bato e volto. Ou um chute com a perna de trás um pouco mais aprofundado. Ok? Daí eu consigo alavancar um pouco mais a perna de trás. Então, é importante a gente entender essas 3 distâncias para a gente entender também melhor as nossas escolhas. Falado isso, a gente também agora vai trabalhar com a questão da aproximação que eu falei. Se você, assim como eu nesse caso, é menor que o seu adversário, a aproximação frontal direta pode te causar alguns problemas. Por quê? É muito fácil a percepção do seu oponente com a sua chegada. Então, eu estou lutando com a Mara. Se eu for de frente, é muito mais fácil ela perceber que eu quero atacar. Principalmente quando eu chego com o corpo antes do braço. Pode lutar sim? Pode aproximar sim? Pode. Não tem regra que fala que não pode. Mas não é, talvez, aconselhável, tá? Pode entrar de frente? Pode, mas aí você tem que lançar o seu braço antes. O seu braço antes. O seu braço antes. Para não se expor tanto. Ainda assim, não acho uma das melhores escolhas, tá? Mas se você for muito mais rápido que o seu adversário, aí você consegue fazer o ponto mais fácil. Para você aproximar com menos percepção do seu adversário, eu aconselho as movimentações laterais. Então, por exemplo, se eu faço uma movimentação lateral, não lateral aqui, ó, que daí não vai adiantar nada. A gente vai continuar longe, eu vou ter que continuar aproximando. Tem que ser uma movimentação objetiva. Uns 2, 3 vídeos antes aí a gente fez com o bambolê a questão da triangulação, certo? Então, eu aproximo da Mara podendo fazer essa triangulação, ó. Aqui eu já estou próxima dela. Aqui eu já estou dentro dela.
E isso fica mais difícil dela perceber, porque eu quebrei para o lado. Então, se eu fizer isso aqui, ela vai ter que me caçar para cá. Eu coloco a minha perna aqui, ó, já tô dentro dela. E aí vai ser mais difícil dela entender que eu estou perto. Linha reta. Ela tá de frente comigo, eu vou? É uma coisa. Eu quebro, aí eu já consigo estar dentro dela, tá? Troca a base. Eu quebro, ó, já tô dentro dela. Mas lembrando, saindo para diagonal. Saindo para diagonal, não de frente. Ok? Outra coisa que acontece. Meu adversário roda, e aí às vezes o que acontece? Os dois rodam junto, né? Ele começa a rodar, e aí eu começo a rodar com ele. Gira mais um pouquinho. Aí eu começo a rodar com ele. Pra quê? Ao menos que você esteja procurando uma outra visão de tatame, não é interessante você ficar rodando. Porque vocês vão ficar na mesma distância e ir lá rodando aqui. Aí ela roda pro outro lado, aí eu rodo para lá. Nada vai acontecer, a mesma distância, a gente vai ficar aqui rodando e o tempo vai passar. Se você tá perdendo, pior. Tá? Então, por exemplo, ela fez uma menção de sair para a esquerda ou direita, tanto faz. Se eu quiser, já bato direto. Se eu tiver distância, eu já bato direto. Ou, se eu não tiver distância, eu cerco ela. Se eu cercar ela, qual outra opção ela tem? Retornar. Não tem mais como vir pra cá. Eu cerquei ela aqui, ó. Se ela vier pra cá, ela vai estar dentro de mim aqui, não tem porquê. Então, o que que ela faz? Ela volta. E aí eu tô aqui de novo. Né? Se ela for pra lá, aí, ó, ela movimentou pra esquerda dela. A perna minha que mexe é a perna de trás. Se eu for golpear com a perna, é a perna de trás. É pro lado que ela está indo. Se ela movimenta para a direita, eu abro a perna da frente. E aí eu cerco ela lá. Se ela abre muito longe, eu cerco. Cerco. E aí, entro com a outra. Cerco. E aí, entro com a outra. Se eu quiser bater com a da frente. É mais fácil bater com a de trás. Ou ela abre. E aí eu pego um giratório aqui, ó. Tá? É mais difícil, mas pega gostoso se você entender o tempo certo de rotação do seu adversário. E aí eu pego certinho ela saindo com a técnica de cercar, tá? E aí é a mesma questão da aproximação. Ela vem, se eu abro a distância, se eu rodo com ela, a distância é a mesma. Não vai me ajudar. Se eu fecho com ela, para mim já é melhor. Se eu fecho com ela ou ataco, assim que ela fizer, já é melhor. Tá? Então, cerca. Se ela for para a esquerda, perna direita, perna de trás. Se ela for para a direita, perna esquerda, perna de trás. E aí eu entro. Tá bom? Então, são movimentações para você diminuir a distância. Principalmente se você for menor do que o seu adversário. E não deixe a guarda perto de você, porque isso vai aumentar o raio de ação. Isso vai chamar o seu adversário para você. Ele vai ter um raio de ação menor
E meu braço curto vai dificultar a minha defesa, ó. Aqui já entrou. Braço curto, ó, já era. Lá na frente, entra. Lá na frente, entra. Lá na frente, entra. Lá na frente. Tá? E aí, ó, eu posso usar até para chamar ele aqui, lembra? Distância de luva, distância de soco. Soca. Isso. Tô lá, soca. Eu tô chamando. Ela acha que tá na distância certa. Eu tiro e volto batendo. O dela não chega a tocar com a potência correta de ponto, que é um dos critérios, dos 6 critérios para pontuar. Ela vem, eu saio. Ela fica aqui, ó. Eu já saio e já consigo contra-atacar. Se eu saio com as duas e ela sai, fica mais difícil de eu voltar para atacar, porque daí eu saio com as duas. Chamo ela na guarda mais longe, puxo, daqui eu entro. Volto contra-atacando. Tá? Então é uma outra dica de guarda, de posicionamento de guarda, que pode vir muito bem a funcionar assim. Principalmente quando você sabe que o seu adversário é de um golpe só, ele não tem uma recuperação muito rápida, e aí isso funciona porque você só tira o da frente para voltar contra-atacando. Tá bom? Então, hoje foram aí essas as dicas de movimentação para aproximação, tá? E possíveis movimentações de cercar o adversário para que ele volte para outra posição e não ficar só girando, gastando tempo, ainda mais se você estiver perdendo. Ser um pouco mais objetivo e aproximar sem que seu adversário consiga ter uma percepção muito clara disso. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber toda semana novos conteúdos, tá? Outros conteúdos que não são do Karatê também, que são disponibilizados aqui no canal da TV Vinhedo.live. Deixa o seu like, se você gostou, se isso valeu a pena. Compartilha com seus colegas. E lembrando, criatividade, noções de regras. E aí vocês vão criando suas próprias técnicas, táticas e tudo mais. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Sensei, obrigado. Os. Ah!